Já dizia Olivia Rodrigo, a comparação está te matando aos poucos. Oi, meu nome é Júlia, esse é o podcast Por Onde Andam as Flores e hoje a gente vai falar sobre um tema muito batido, mas ainda muito necessário, que é a comparação. Eu admito que eu queria falar sobre comparação, mas eu fiquei sem saber como trazer esse tema sem cair no óbvio, né, no clichê. Mas eu comecei a pensar sobre isso porque eu tava conversando com meu irmão mais novo, ele tem 24 anos, e ele tá meio que vivendo como nômade já tem um tempo, né? Então ele não tem casa fixa, né? Saiu do Brasil e ficou viajando aí por muito tempo. E eu lembro que na época que ele saiu do Brasil, coincidiu que meus pais também foram morar fora por um tempo, né? E todo mundo ficou me perguntando por que eu não tinha ido também, né? Já que eu gosto tanto de viajar. E a resposta para essa pergunta é muito simples, né? Na verdade, eu tinha me formado recentemente na época, então eu queria consolidar melhor o meu trabalho, né? Eu queria juntar mais dinheiro, o fuso, né? Fuso horário, querendo ou não, me atrapalharia bastante por causa dos atendimentos. Então, esse foi o principal motivo. Mas além disso, eu namoro ainda no caso, né? Não queria ficar longe do meu namorado por tanto tempo. E pensando até especificamente no caso do meu irmão, eu não queria ser nômade por uma série de motivos. Então percebam que eu tinha motivos muito claros, né, para não querer fazer o mesmo que meu irmão e que os meus pais naquela época, naquele momento, né? Mas ainda assim eu me comparei e me senti mal. Eu lembro que eu fiquei me questionando, né, se eu tava muito na minha zona de conforto, se eu não era corajosa o suficiente, se eu tava ficando pra trás de alguma forma, se a minha vida tava meio monótona. Enfim, falei muito sobre isso em terapia. Mas aí, recentemente, eu tava conversando com meu irmão e ele tava falando sobre as desvantagens, né, de ser nômade, de estar ali vivendo daquela forma que ele estava vivendo. Então, por exemplo, não ter uma rotina, né? Não conseguir ir numa academia, se exercitar, não conseguir ter vínculos, né, tão duradouros. Enfim, desvantagens que, olhando de fora, a gente costuma ignorar. Porque, de fato, né, gente, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Porque não é você que cuida dela. Não é você que arranca as pragas, por assim dizer, né? E talvez esse seja o primeiro ponto sobre a comparação. Ela se baseia muito em versões idealizadas das outras pessoas e não na realidade, né? Porque raramente a gente sabe dos pontos negativos de determinada vivência, a não ser que a gente viva. Tá? Então, eu sei todas as vantagens, por exemplo, de ter escolhido ficar no Brasil, vivendo uma vida mais padrão naquele momento, né? Mas o meu irmão também sabe todas as desvantagens de viver como nômade, né? E a verdade é que a gente tende a focar e a direcionar o nosso olhar para as desvantagens, para a falta, né? Como a gente já falou no episódio sobre aproveitar o presente, a gente, né, todos nós conhecemos as dores e as delícias de ser exatamente quem a gente é. Mas com frequência a gente cai na ilusão de que a vida dos outros só tem vantagens. E acho que pensando nisso, né, é impossível não falar de redes sociais, apesar de eu não querer perder muito tempo nisso. Mas é porque as redes sociais, elas aproximam muito a gente de uma forma positiva, mas também de uma forma negativa, porque a gente tem essa ilusão de que a gente conhece tudo sobre alguém, né? Então basta alguém postar um story chorando ali que a gente acha que, nossa, ela é muito aberta, muito verdadeira, então eu sei realmente o que está acontecendo. Mas mesmo que seja, né, uma pessoa muito aberta ali, muito sincera, um perfil continua sendo apenas um perfil, né? Um post continua sendo apenas um recorte. E pensando em influencers, né? Gente, a gente tem que ter a malícia de entender que aquele é um recorte muito bem pensado e muito bem editado. Então, de novo, você não tá
se comparando com a realidade, mas sim com um ideal que não existe, porque mesmo que seja verdade, né, gente, mesmo que seja verdade ali aquele post que ela fez sobre como a família dela é maravilhosa, enfim, não é verdade o tempo todo, né? Não é uma única verdade. E o mais difícil é que a gente tem um viés de confirmação, né? Porque, bom, aquele story que eu falei da blogueira chorando, a gente esquece rapidinho, né? Mas as conquistas, a rotina perfeita, a gente vê isso com frequência e se prende àquilo. Porque é realmente muito fácil ver as conquistas e as coisas positivas dos outros, né? Em comparação com a gente, porque a gente sempre acha que as nossas conquistas são pequenas, né? As conquistas dos outros, elas duram muito mais, né? A gente sempre lembra que fulano tirou uma nota maior que a nossa lá no ensino médio pelo resto da vida, sendo que nem ele provavelmente lembra disso, né? E as nossas conquistas duram muito pouco, né? É quase assim, passou o sentimento de felicidade, passou a conquista, né? E isso é uma grande armadilha, né? Porque a felicidade ela vai passar mesmo. Só que aí eu acho que entra um ponto que é importante, já que a gente está falando de felicidade, que é sobre o que de fato te faria ou te faz feliz, né? É, eu sempre faço uma pequena pesquisa, né? Antes de vir conversar com vocês, antes de gravar. E aí, né, eu fui pesquisar o significado de comparação, tá? E se você pesquisar, você vai ver que comparação é o ato ou efeito de se comparar, ou seja, relacionar para buscar as relações de semelhança ou de disparidade que entre elas existam, né? Entre duas coisas, enfim. O meu ponto é, não fala nada sobre ser melhor ou pior. Né? Comparar é sobre diferença, então, de novo, ver semelhanças e disparidades. Mas a gente atribui esse julgamento, não é só diferente, né? A gente automaticamente olha para o que é melhor e por que é pior. Só que, com que frequência você para pensar se isso que você acha, né, que deveria fazer, isso que você acha melhor, que você acha que quer, faz algum sentido para sua vida. Porque, assim, é igual a situação com meu irmão. Gente, eu não quero ser nômade. Eu amo a minha rotina, eu amo meu cachorro, eu amo meu namorado, eu não quero viver sozinha, pipocando pelo mundo, tá? Eu amo viajar e quero voltar a morar fora em algum momento. E quero muitas coisas nesse sentido. Mas essa vida em particular não faz sentido para mim, ainda que ela pareça muito boa de longe. Então, eu vejo as pessoas se comparando e muitas vezes a gente sequer pensa se aquilo faz sentido, né? Por exemplo, gente, é muito fácil se comparar com a aparência de alguém, né? Então, vamos supor que você olha o seu Instagram e tá lá, sei lá, gente, lá no City, a Gabriela Pugliese, eu nem sei se a Gabriela Pugliese ainda posta, mas enfim. E você quer, né? Você olha essas pessoas ou qualquer outra pessoa e você quer porque quer o corpo dela, né? Talvez todos nós queiramos mesmo, né? Afinal, é o padrão de beleza. Mas você já pensou se você está disposto a fazer o que elas fazem para ter esse corpo? Porque eu, por exemplo, não estou. Eu não vou abrir mão de certas coisas, eu não vou ficar 2 horas por dia na academia, né? Eu não vou pagar, sei lá, uma cirurgia plástica, porque algumas pessoas que têm o corpo ideal pagaram cirurgias plásticas, né? Nada disso faz sentido pra mim, tá? Então, eu abro mão de ter esse corpo. Ou então, gente, a gente olha algumas pessoas que são, por exemplo, milionárias, né? Eu vejo muitas psicólogas mesmo, né? Que são muito ricas, por exemplo. Mas eu tô disposta a fazer o que elas fizeram pra chegar nesse ponto? Não, gente, eu não tô, entendeu? E por isso eu não tenho como meta ser milionária. Então é muito importante saber reconhecer quais conquistas estão ali ligadas, né, ao que realmente importa pra você, né? Quais conquistas são coerentes com seus valores, com a vida que você quer pra você. Porque afinal, a gente não pode ter tudo. Infelizmente, né? E toda escolha vem com sacrifícios. A questão é quais sacrifícios você está disposto a fazer
por quais benefícios, né? E essa é uma escolha totalmente individual. E aí eu acho que vem outra questão, que é o nosso imediatismo, né? A gente quer as coisas para ontem, né? Então, voltando, né, ali no exemplo do corpo e da pessoa milionária, a gente só vê os resultados dos outros, né? E esquece que as coisas são um processo. A gente falou isso no episódio sobre glow up, no episódio sobre você não caber numa trend, porque, de novo, o recorte das redes sociais faz com que a gente ache que as coisas são fáceis, sendo que quase toda conquista na vida é difícil, né? E todos nós vivemos esse difícil. Não só eu, não só você. E o problema, gente, é que a gente não vê coisas legais em outras pessoas como uma inspiração, né? Um objetivo, uma motivação para continuar. A gente meio que só avalia como ele já tem e eu não, né? E percebam ainda que a gente nunca se compara com uma pessoa só, né? Então, o corpo a gente quer daquela blogueira, o dinheiro a gente quer daquele milionário, o cabelo a gente quer da fulaninha, a rotina a gente quer de sei lá quem, o relacionamento a gente quer de qualquer coisa. E o quão injusto é isso, né? A gente quase que cria uma persona ideal que, de novo, não existe. Mas, ao mesmo tempo, quem disse que você não pode ter várias dessas coisas? Você provavelmente não pode ter todas elas, mas quem disse que você não pode ter várias dessas coisas? Mesmo que não agora, né? Mas daqui a um tempo, de outra forma, né? Se você se esforçar. E por que ter isso depois ou de uma forma diferente seria menos válido, né? Se você conquistar isso depois. De onde que veio, gente, essa obrigatoriedade de ter tudo e ter agora e ter do jeito perfeito? Quando a gente pensa sobre essa música, né, que eu mencionei no início, da Olivia Rodrigo, que fala que a comparação, né, está me matando aos poucos, eu acho que ela tem um fundo metafórico de verdade, tá? Porque a gente está se comparando tanto que as trajetórias individuais, elas estão deixando de ter valor, né? Então a gente começa a tentar se fundir em um ideal que não existe, mas que é de certa forma padronizado. E a gente acaba perdendo, né, a nossa individualidade, a gente perde essa percepção do que é único na nossa vida, do que é particular de quem a gente é, né, do que traz felicidade pra gente de acordo com os nossos valores, com as nossas preferências. E como é importante a gente ter essa percepção da nossa trajetória não como um momento, né, ou hoje, ou como uma falta hoje, mas como um caminho, né, um caminho longo mesmo, né, que está sendo traçado há muito tempo e que vai continuar sendo traçado, né, justamente porque isso permite que a gente, bom, primeiro, reconheça como a gente mudou, né, ao longo do tempo. Então, que a gente olhe para as nossas conquistas do passado e veja o que está diferente, né, como que a gente evoluiu. Mas também para que a gente tenha essa percepção, né, de que, poxa, gente, nossa vida, né, a princípio não vai acabar amanhã, tá? Então você não precisa ter tudo resolvido hoje, né? A gente ainda tem tempo para evoluir pela frente. A gente ainda tem um tempo para descobrir o que a gente quer conquistar e conquistar essas coisas. E eu acho que o que a gente não percebe, mas que é muito relevante, é que essa comparação, né, essa comparação que avalia quem é melhor e quem é pior, e obviamente a gente sempre sai perdendo, ela gera muito autocrítica, né? Uma autocrítica ali que não é muito produtiva, que não é muito embasada na realidade e, consequentemente, gera desmotivação, né? A gente não se sente bem, a gente não se sente motivado quando a gente se compara dessa forma, né? E se comparando dessa forma, né, a partir, né, dessa consequência da desmotivação, o que a gente não percebe é que tem menos chance da gente se engajar de fato em conseguir o que a gente quer, né? Então, quais as chances de você olhar o corpo de uma blogueira na internet e se comparar e se criticar e aí você falar, ah, não, beleza, então agora eu vou na academia me cuidar.
Geralmente não é isso que acontece, né? Geralmente a gente se critica e a gente se desmotiva e a gente quer jogar tudo pro alto, né? Então é por isso que eu acho que a gente tem que pensar muito nessa comparação que não atribui valor, né? Que não atribui julgamento, mas uma comparação de inspiração, né? E não como autodepreciação, porque isso sim vai fazer uma diferença positiva na sua vida. Se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário, me fala como você lida com a comparação e a gente se vê na próxima conversa.